Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje nós vamos ler Atos 16, do 1 ao 5, que diz assim: Paulo chegou à cidade de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo, por isso circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava ainda, cada dia mais. Amém? Aqui eu acho muito interessante que Paulo chama Timóteo para caminhar com ele, né, para fazer missão com ele, e fala que eles vão passando de cidade em cidade e falando o que tinha sido decidido pelos apóstolos e presbíteros na igreja de Jerusalém, e eles repassavam isso. E eu acho isso muito interessante porque a união, ela vai além de você cumprimentar e ela chega até o ponto de você receber a informação do que é certo e que é errado e você repassar aquilo, mesmo que talvez você não concorde. Eu acredito assim, porque eles não passavam, Paulo aqui e Timóteo, eles não estavam passando o que eles acreditavam. Eles não estavam passando, olha, a minha doutrina é. Não. Vocês são da igreja, digamos assim, que a Jerusalém era a sede. Então vocês estão ligados àquela igreja. Então, o que é decidido ali, vocês vão obedecer aqui. É preciso haver essa união para que as coisas funcionem. E muitas vezes a gente não consegue viver essa união verdadeira porque decisões são tomadas que a gente não concorda e a gente, com atitude muito madura, faz birra. Eu sei como é, porque a gente às vezes às vezes a gente se sente muito maduro, mas às vezes a gente parece criança. Faz umas birras assim por coisas desnecessárias. E muitas vezes, as decisões que vão ser feitas na igreja ou em qualquer lugar que você esteja que envolve muitas pessoas, não vai ser como você quer. Por quê? Porque é muita gente, todo mundo ali quer a sua vontade, quer fazer do jeito que acha melhor. Porém, não vai ser do jeito de todo mundo. Tem um jeito que vai ter que ser. E se vai escolher o jeito de uma pessoa, todas as outras não vai ser do jeito delas. Então, é muito difícil lidar com isso. Que a sua ideia não foi escolhida para ser aquela. E às vezes a gente não sabe lidar com isso, que a nossa ideia não foi aceita por todos para ser a verdade, digamos assim. E aqui fala que eles falavam o que os apóstolos e os presbíteros da igreja de Jerusalém decidiram. E eles falavam, olha, obedeça. Ou seja, eles também obedeciam. Mas eu também entendo que nem sempre a gente vai concordar. Porém, não concordar não nos dá o direito de se rebelar. Nós precisamos ser obedientes. E aqui fala que assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. A igreja cresce quando existe essa verdadeira união e esse entendimento de que toda decisão precisa ser respeitada. E você também precisa ter a fé de que a pessoa que está ali na direção daquela igreja, de todas aquelas igrejas, como um bispo, um pastor, está lá porque Deus quer. Então, toda decisão que foi tomada, você tem que ter a fé de que Deus está ou aprovando ou permitindo. A gente tem que ter essa noção. Mas se você não concorda, eu não acho nem que você tem que falar com o pastor, tipo, olha, eu acho, tipo, e conversar com uma pessoa, tipo, olha, eu acho que isso não é correto. Porque essa atitude é errada, às vezes você pensa, eu vou falar com ele, mas às vezes a pessoa não consegue enxergar. Então, pra mim, o melhor é você ir pro joelho. Vai pro joelho e fala, Deus, eu não tô concordando com o que o meu pastor tá fazendo, eu não acho que é o certo, eu não acho que é correto. E aí, se realmente ele estiver errando, Deus vai mostrar pra ele. E você não vai precisar ter feito uma rebelião na igreja, juntando uns irmãos ali, uma panelinha pra fazer, entendeu? Briga. E em Mateus 5, 12, versículo 25, diz assim: Mas Jesus conhecia os pensamentos dele e diz: O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído, e a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Então,
A igreja, para viver a união, ela precisa estar em harmonia. Uma harmonia de o que foi decidido. Se eu não concordo, eu vou pro joelho orar. E o que foi decidido, se eu concordo, eu também vou pro joelho orar, porque às vezes eu concordo, mas não é o certo. Então a gente tem que estar sempre na oração, até para lidar com o próximo. Mas a gente precisa ter certo isso. Nós precisamos ter essa união e esse respeito às decisões feitas pelas pessoas. Na Bíblia fala que todos os governantes, todos que estão ali, desde o presidente até os pastores de igreja, todos estão onde estão porque Deus colocou eles lá. Então nós não podemos falar nada contra eles, porque senão nós estamos falando contra a vontade de Deus. Então, nós precisamos respeitar as decisões que são tomadas. Não estou dizendo que a gente precisa aprovar, mas respeitar sim, o respeito acima de tudo. Então, que nós possamos respeitar e repassar. Olha, isso não é certo. Porque muitas pessoas às vezes falam, eu não concordo com isso, eu tô nessa igreja, mas eu não concordo com isso, então eu não vou fazer. Não, se você está nessa igreja, isso é uma diretriz, isso é uma regra, uma lei, digamos assim, você tem que obedecer. Senão você vai estar em rebeldia. As leis do mundo estão aí pra gente obedecer. Tem os 10 mandamentos, mas toda igreja tem as suas diretrizes, as coisas que a gente precisa obedecer. E a gente não pode se rebelar contra isso, senão a gente está em pecado, entende? Então nós precisamos ter o entendimento de que nós precisamos respeitar. Tudo tem um motivo para estar acontecendo e para estar ali. As regras não foram feitas por acaso. E não dá para você também lutar com a situação. Tipo, é assim, mas eu vou mudar. Gente, é assim e pronto. Se você não concorda, ora para Deus ou te mostrar por que aquilo é uma regra de algo tão sério, ou pede para Deus, Deus, eu posso mudar de igreja? Porque mudar de igreja é uma coisa muito séria, você não pode mudar só porque você teve uma briga. Porém, você tem que encontrar o lugar onde você se encontre, onde você sabe que ali é o teu lugar. Eu falo pra minha mãe, eu sou assembleiana e eu tenho noção disso. Eu sou a pessoa que eu gosto de cultos pentecostais. Então, numa igreja tradicional, eu não me sinto tão confortável. E não é porque aquela igreja não tem Deus, mas porque, pra mim, eu que sou assembleiana, eu gosto de cultos pentecostais. Então você tem que encontrar a igreja onde você se sente realmente adequada. Porque todos somos pecadores e todos vão errar. Porém, a gente tem que encontrar um lugar onde a gente, digamos assim, se encaixa. E onde Deus nos colocar, porque até a igreja que a gente vai não é a gente que escolhe, é Deus quem nos mostra. A gente tem que respeitar os líderes daquela igreja, não só pastores, os líderes do grupo que você participa, todos que estão ali direcionando, cuidando, auxiliando, nós temos que respeitar. E para que haja essa harmonia, que a igreja cresça, nós precisamos respeitar as decisões que são feitas. Eu não sei, às vezes a gente entende isso, às vezes a gente quer se rebelar, né? Eu sei como é, principalmente eu, adolescente, que parece que as emoções estão muito à flor da pele. Tem hora que você fica, não acredito, o que é isso? Mas a gente tem que respeitar, por mais que a gente não concorde, nós precisamos respeitar. E se você acha que aquilo não está certo, vai pro joelho, ora. Porque só quem pode mudar é Deus, e quem convence a gente dos nossos pecados e das coisas que nós fazemos errado é o Espírito Santo. Então você pode até conversar com o seu líder, mas não é você que vai convencer, é o Espírito Santo. Então ore, porque às vezes até você acha que o pastor tomou uma atitude errada, você vai pro joelho e Deus te mostra que na verdade aquilo tá certo. Porque nem sempre nós estaremos certos, né? Então é isso, gente. Que a gente possa estar sempre entendendo que nós precisamos ter essa união, esse respeito a todas as autoridades. Por mais que a gente não concorde, por mais que a gente às vezes ache bobeira, nós precisamos respeitar e obedecer. Porque Deus abençoa quem obedece. Deus guarda quem obedece. Nós temos muitas bênçãos por obedecer, e eu já falei isso no outro vídeo aqui. Nós somos abençoados por obedecer. Então, que a gente possa ser obediente e ter muito respeito pelos nossos líderes, pastores e autoridades da nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida, obrigado por esse dia abençoado,
Oh, Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, ó Pai, neste momento. Eu peço, Senhor, venha abençoar a pessoa que está me ouvindo. Eu peço, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar no coração dela, no meu, ó Deus. Enche-nos, ó Pai, de Ti, ó Pai, que a gente venha, ó Pai, ter sabedoria para lidar, ó Pai, com a nossa liderança. Coloca amor no nosso coração por todos os nossos líderes, ó Pai, todas as pessoas que cuidam da gente, que têm uma responsabilidade pela gente, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, a orar por essas pessoas, a ter um respeito e um zelo por essas vidas, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, gente, é isso. Que Deus os abençoe. Curte aqui embaixo, se você gostou do vídeo. Comente, é muito importante, gente. Eu tenho um feedback dos vídeos, por favor, comente aqui embaixo. Se Deus for com você, se você quiser comentar algo. Compartilhe com seus amigos, né? Se você sentir que alguém precisa ouvir isso. E é isso. Se você é novo no canal, se inscreva. Eu sou a Clarice. E é isso. Que Deus os abençoe. Beijos. Até o próximo vídeo.